Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje vamos ver como configurar o protocolo de roteamento EIGRP V6. Mas no próximo vídeo será a vez do OSPF V3. Então se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho e se inscreva. Assim você não perderá os próximos vídeos. Conto também com o seu like. Então agora vamos iniciar nosso lab. Vou começar explicando a topologia e também a nossa dinâmica de trabalho. Como vocês podem ver, eu já documentei a topologia com informações dos endereços IPv6 que estão sendo utilizados nas interfaces dos equipamentos. Então, as interfaces dos roteadores já possuem endereçamento IPv6 configurado, como por exemplo, essas interfaces, esse anel completo e também essa interface. As interfaces que ainda não possuem endereçamento IPv6 configurado é a interface que faz a ligação entre o roteador com o switch. E desse lado a mesma coisa, com esse roteador com esse switch. Os PCs já possuem endereçamento IPv6 configurados também. Colocando o mouse em cima, a gente consegue ver o endereçamento IPv6 que está configurado nele. Nesse PC aqui também. Então agora, antes de começar a configuração, vou explicar nossa dinâmica de trabalho. Nós temos um switch conectado ao roteador router SPO e temos um switch conectado ao router RJO. E nós vamos dividir esse switch em duas redes. Nós vamos criar duas VLANs. Uma VLAN vai ser para a rede de vendas e uma VLAN vai ser para a rede de diretoria. No caso do router RJO, uma rede vai ser para projetos e uma rede vai ser para engenharia. E para que a rede de vendas se comunique com a rede de diretoria e para que a rede de projetos se comunique com a rede de engenharia, nós vamos criar subinterfaces dentro do roteador para fazer o roteamento das VLANs. Então vamos começar a nossa configuração. A nossa configuração vai iniciar pelos switches. Então a gente vai entrar dentro do switch e começar a criar as VLANs. Então eu vou criar a VLAN 10, a VLAN 10 eu vou chamar de VLAN vendas. Agora eu vou criar a VLAN 20 e essa VLAN 20 eu vou chamar de VLAN diretoria. Ela vai ser a VLAN diretoria. Então já criei as duas VLAN, VLAN diretoria e a VLAN vendas. Uma está na 10, a outra está na 20. Então está criado, a gente já pode dar uma olhada nelas. E elas já vão aparecer aqui. Agora o que a gente precisa fazer é adicionar interfaces dentro dessas VLANs. Então a gente vai voltar lá no Configure Terminal. E agora a gente vai adicionar as interfaces. Então essa interface ela vai pertencer à VLAN 10, que é a VLAN de vendas. Então vai ser a Fast01. Então a interface Fast 0/1. Switch Port, Access, VLAN, vai pertencer a VLAN 10. Mesma coisa, agora a gente vai ver a outra interface. Essa é a interface Fast02. Então a gente vai dar a interface Fast 0/2, Switch Port, Access, VLAN 20. Então agora a gente já criou as VLANs e já atribuiu as interfaces às VLANs. Agora a gente volta naquele comando show VLAN e agora a gente vê as interfaces atribuídas a cada VLAN. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é configurar a porta que faz conexão entre o switch e o roteador no modo trunk. Por quê? Para permitir que passe mais de uma VLAN por essa interface. Então a gente já viu que é a interface Fast04, a gente vai dar um Configure Terminal, interface Fast 0/4, switch port, modo trunking. Agora eu vou dizer para essa interface que é permitido passar qualquer VLAN por ela. Então vou dar um switch port, trunk, allow, VLAN, all. Então agora vai passar qualquer VLAN por essa interface. Então feito isso, eu já concluí a configuração a princípio no switch. Feito isso, agora a gente vai para o roteador. Aqui no roteador a gente vai fazer aquela parte de roteamento das VLANs. Vamos criar subinterface e essas subinterfaces vão ser tagueadas de acordo com suas VLANs. Por exemplo, a subinterface 10 vai ser tagueada com a VLAN 10 e a subinterface 20 vai ser tagueada com a VLAN 20. Então vamos começar. Para que isso aconteça, a gente tem que pegar essa interface que faz a conexão entre o roteador com o switch, giga000. A partir dessa interface física, a gente vai começar a criar a nossa subinterface. Então a gente vai entrar aqui, giga 0/0/0, ponto 10, que é a primeira subinterface. A gente vai dar um encapsulation.1q10 e agora a gente vai atribuir o endereçamento IPv6 nessa subinterface. Por quê? Esse endereçamento IPv6 que eu vou configurar nessa subinterface vai ser utilizado para todo mundo que estiver dentro da VLAN 10 como um gateway de saída. Nesse caso, tem o PC de vendas. Então, quando o PC de vendas precisar sair da rede dele para uma outra rede, ele vai utilizar o IP que está nessa subinterface como um gateway de saída. Então, o IPv6 que eu vou utilizar nessa interface eu já separei aqui do lado. Então, vai ser FD00 2.0 e agora aqui eu adiciono a rede. A rede vai ser a rede 1, 2.2. E agora eu adiciono o IP.
que vai ser o IP1. E agora eu adiciono a máscara, que vai ser /64. Eu esqueci de dar o address aqui, então vai ser IPv6 address. Então, feito isso, agora a gente vai criar a subinterface 20. Então, a gente vai vir aqui, vamos entrar na subinterface 20, criamos a subinterface 20, encapsulation.unkill20. E agora, mesma coisa, vamos atribuir o endereçamento IPv6, e esse endereçamento IPv6 nessa subinterface vai ser utilizado também para todos os PCs que estão dentro da VLAN 20, que é a VLAN diretoria, para que quando eles precisarem sair da rede local deles e ir para uma outra rede, ele utilize esse endereço IP que está nessa subinterface como gateway de saída. Então, IPv6 address fd00 2.0 a rede, agora vai ser a rede 2, o IP vai ser o primeiro IP que eu vou utilizar, vai ser o IP1 /64. Feito isso, configuramos então as duas subinterfaces que vão representar as VLANs aqui dentro do roteador. Então a gente pode dar um show run e a gente conferir a configuração. Temos as duas subinterfaces, a subinterface 10 e a subinterface 20, com os seus endereços IPs atribuídos. Então, feito isso, agora a gente vai parar por aqui e agora a gente vai reproduzir esse cenário desse lado aqui no router RJO. A gente vai clicar lá no switch e vamos dividir ele em duas redes, que serão as duas VLANs que a gente vai criar. Então, vou dar um configure terminal VLAN, aqui eu vou criar VLAN 30, vou dar o nome para essa VLAN 30 para VLAN de projetos. Agora eu vou criar a VLAN 40 e para a VLAN 40 eu vou dar o nome de engenharia. Então, já criamos as duas VLANs. Agora a gente precisa atribuir as portas a essas VLANs. Então a gente vai vir aqui ver quais as portas são. Então essa daqui é fast 01. Então interface fast 0/1 switch port access VLAN 30. Então agora essa interface pertence à rede de projetos. Agora eu vou olhar essa interface aqui, a fast 02, interface fast 0/2 switch port access VLAN, e ela vai pertencer a VLAN 40, que pertence à rede de engenharia. Então agora a gente pode vir aqui dar um show VLAN, e aqui em show VLAN a gente consegue ver já as duas VLANs e também as duas portas já associadas a essa VLAN. A gente concluiu essa configuração, mas ainda falta mais uma configuração, que é a configuração da porta trunk. Essa porta que faz conexão entre o switch com o roteador, a gente precisa colocar ela em modo trunk para permitir passar mais de uma VLAN. Então a gente vai vir aqui, ver qual interface que é a fast 04, interface fast 0/4, switch port, modo trunk. Vou dizer para ele que eu quero que permita passar qualquer VLAN, switch port, trunk, allow, VLAN, all. Vai passar todas as VLANs agora por dentro dessa porta. Então a gente já pode sair dessa porta. Então a princípio nós concluímos a configuração do switch. Agora a gente parte para o roteador. É aqui no roteador que a gente vai criar aquele processo de roteamento das VLANs com as subinterfaces. Então a gente vai olhar, vai ver qual subinterface que faz a conexão entre o roteador e o switch. É a giga 00. Então a partir dela a gente vai criar a nossa subinterface. Então interface giga 0/0/0 ponto. Vou criar primeiro a subinterface para a rede de projetos. Então vou dar um encapsulation.unkill30 e vou atribuir o endereçamento IPv6 fd00 2.0 agora vem a rede, que vai ser a rede 4 o IP e agora 64, que é a máscara. Faltou address aqui, IPv6 address. Feito isso, agora a gente já vai para a outra subinterface, a subinterface 40. Encapsulation.unkill40 IPv6 address fd00 2.0 aqui vem a rede, vai ser a rede 5 1/64. Configuramos também o endereçamento IPv6 nessa interface. Feito isso, a gente já consegue dar um show run e verificar a configuração. Então criamos as duas subinterfaces e atribuímos o endereçamento IPv6 nelas.
concluímos aqui a configuração de ambas as pontas, tanto do router RJO que está conectado no switch 2, quanto do router SPO que está conectado no switch 1. Agora a gente já pode partir para a configuração do EGRP V6 de fato. Então vamos começar por router SPO. Aqui no router SPO a gente vai dar o configure terminal e aqui no configure terminal a gente vai começar a configuração. Só que antes de aplicar uma configuração para qualquer protocolo de roteamento dinâmico no IPv6, você deve primeiro aplicar o comando IPv6 unicast routing para ativar o processo de roteamento dentro do IPv6. Então o primeiro comando vai ser IPv6 unicast routing. Depois disso a gente já começa a configurar o EGRP. Para configurar o EGRP vai ser IPv6 router EGRP, e aqui a gente precisa criar um processo para o EGRP, e o processo que a gente vai criar vai ser o 90. Dentro do processo EGRP eu vou precisar atribuir para ele um router ID, e o router ID que eu vou atribuir vai ser o 1. Então vai ser o seguinte, vai ser EGRP router ID, vai ser 1.1.1.1. Então, o processo do EGRP ele precisa de um router ID. Então, eu criei um router ID para ele. Agora, eu preciso dar um no shut dentro desse processo para que o processo passe a funcionar. Então, eu dou o no shut. A gente pode sair dele. E uma vez que a gente criou o processo do EGRP e já deu um no shut para ele não ficar em shutdown, agora, cada interface que possui endereçamento IPv6, nós precisamos entrar dentro das interfaces e ativar o EGRP. Então, olhando aqui, a gente consegue ver as interfaces. Nós temos duas subinterfaces e uma interface física. Então, a gente vai entrar dentro dessas interfaces e aplicar o EGRP. Então, a primeira interface a gente vai pegar aqui. Vamos pegar a primeira, que é a subinterface 10. Vamos entrar dentro dela. E para ativar o EGRP dentro da subinterface ou dentro de uma interface física normal, você vai dar o comando IPv6 EGRP. E aqui você vai chamar o processo do EGRP, que é o 90. Agora você já pode sair e ir para a próxima interface. Então a próxima interface vai ser a 20. No caso aqui a gente está fazendo isso dentro da subinterface, então eu já vou colocar aqui a subinterface 20. O comando é o mesmo, IPv6 EGRP, chamo o processo 90, que é o processo que eu criei. Já posso sair e agora eu vou para a próxima interface. A próxima interface é essa giga 0/0/1. Então eu vou entrar dentro dessa interface. Mesmo comando, IPv6 EGRP, vou chamar o processo. Pronto, concluímos aqui a configuração do EGRP dentro desse roteador. Então, como ficou a configuração? Nós criamos o processo EGRP, atribuímos um router ID, tiramos de shutdown. Em cada interface que possui endereçamento IPv6, nós ativamos o EGRP. Então agora a gente já pode ir para o próximo roteador. O próximo roteador vai ser o router 01. Entrando aqui no router 01, a gente vai precisar executar os mesmos passo a passo que a gente realizou no primeiro roteador. Então, o primeiro comando vai ser IPv6 unicast routing. Em seguida, a gente vai dar o comando IPv6 router EGRP. Vamos criar um processo, vai ser o processo 90. Dentro do processo, a gente precisa criar um router ID para ele, que vai ser EGRP router ID. A gente vai dar um router ID. No primeiro eu utilizei 1.1, agora eu vou utilizar o 2.2, então vou colocar 2.2.2.2 e aqui eu vou dar um no shutdown, porque dentro do processo do EGRP você precisa dar esse comando para tirar ele de shutdown, senão ele não funciona. Agora a gente já pode partir para a configuração das interfaces. A gente vai entrar em toda a interface que possui endereçamento IPv6 configurado dentro desse roteador e ativar o EGRP. Então a gente vai fazer isso. Então vamos ver aqui a primeira interface. Deixa eu sair daqui, vou dar um show run, vai ficar mais fácil. Vou dar um configure terminal. Então a primeira interface vai ser essa daqui. Então vamos entrar dentro dessa interface. E o comando para ativar o EGRP é IPv6 EGRP e vou chamar o número do processo. Já subiu uma adjacência, agora eu vou entrar dentro da próxima interface. A próxima interface é uma serial. Vamos entrar dentro dessa serial e o comando é IPv6 EGRP, o processo, nesse caso é o 90. Agora a gente já pode ir para a próxima interface serial, que é essa daqui. Nessa próxima interface serial, já vou entrar nela também. Comando para ativar o EGRP, IPv6 EGRP 90, dá um Enter e pronto. Já ativamos aqui também o EGRP. Vamos dar um show run para ver como é que ficou a configuração.
Então aqui como ficou a configuração? Vamos ver se faltou alguma interface para a gente ativar. Não faltou. Então a gente criou o processo do EGRP, a gente atribuiu um router ID para ele e em cada interface que possui endereçamento IPv6 a gente ativou o EGRP. Feito isso, a gente já pode passar para o próximo roteador, que vai ser o router 02. No router 02, vamos iniciar com a mesma configuração. Então a gente vai dar um configure terminal, IPv6, unicast routing, IPv6, router, EGRP e vamos criar um processo. Eu vou dar o mesmo número, que é o número 90. Dentro do processo do EGRP, eu vou digitar EGRP, router ID, preciso criar um router ID para ele. Como eu já estou utilizando 1, estou utilizando 2, eu vou criar o 3. Então 3.3.3.3, vou dar o no shut, vou sair e agora eu já posso começar a ativar o EGRP dentro das interfaces. Então agora eu vou vir aqui, vou pegar a primeira interface que está aqui, que é essa serial aqui, vou dar um copiar, vou dar um colar e vou entrar nela. O comando é IPv6 EGRP, o número do processo, 90 já subiu uma adjacência. Vou para a próxima interface. A próxima interface é essa daqui, que é essa serial aqui. Então a gente vai pegar essa serial, vamos entrar dentro dela, IPv6 EGRP, 90 também. Vamos sair e agora a gente já pode verificar se faltou alguma configuração em alguma interface. Então nessa interface já está com ele, essa interface não faltou. Então a gente criou o processo do EGRP, atribuímos um router ID, tiramos o shutdown e cada interface que possui endereçamento IPv6 a gente ativou o EGRP dentro dela. Então a gente vai para o próximo roteador, agora é o router 03, o processo é o mesmo. Então a gente vai vir aqui, configure terminal, IPv6, unicast route. Agora a gente vai dar IPv6, router, EGRP, 90. Vou também dar o mesmo número do processo, 90. Aqui a gente vai criar um router ID para ele, EGRP, router ID. Eu já estou utilizando o 1, o 2, o 3, agora eu vou criar o 4, 4.4.4.4. Vou dar um no shoot dentro do processo, vou sair de dentro do processo e agora eu vou começar a atribuir, habilitar o EGRP em cada interface que possui endereçamento IPv6 ativo. Então vou entrar nessa primeira interface, copiar, vou colar, vou entrar dentro dela e o comando para ativar é IPv6, EGRP e vou chamar o número do processo. Vou sair e vou para a próxima interface. A próxima interface é serial. Vamos pegar essa serial, vou copiar, vou colar aqui. IPv6 EGRP 90, já subiu outra adjacência. Vamos para a última interface serial, que é essa daqui. Então nessa interface serial vamos habilitar também o EGRP. Então vai ser IPv6 EGRP e vou chamar o número do processo, que é 90. Feito isso, vamos visualizar as configurações e ver se faltou alguma coisa. Então criamos o processo do EGRP, atribuímos um router ID, tiramos de shutdown e em cada interface que possui endereçamento IPv6 a gente ativou o EGRP. Concluímos esse roteador também, vamos para o último aqui. Então vamos aqui, que é o router 04. Mesmo processo, então, configure terminal, IPv6, unicast routing, IPv6, router, EGRP, número do processo é 90 também, que eu vou criar aqui. Dentro do processo a gente precisa atribuir um router ID. Agora eu vou criar o 5, então vai ser router ID 5.5.5.5. Vou tirar de shutdown, vou sair. E agora eu vou verificar quais as interfaces que eu preciso configurar o EGRP. Aqui eu tenho duas interfaces para configurar, são duas seriais. Então eu vou copiar essa primeiro, vou entrar dentro dela, IPv6, EGRP, vou chamar o número do processo. Já subiu outra adjacência. Vamos para a próxima interface. A próxima interface é essa daqui. Copia, vamos colar de novo. IPv6, EGRP, também 90. Outra adjacência já subiu também. Então a gente pode visualizar as configurações agora. Então agora a gente já criou o processo do EGRP, atribuiu um router ID, tirou de shutdown. Em cada interface que possui endereçamento IPv6, a gente configurou o EGRP dentro dela. Então concluímos esse roteador também. Agora a gente passa para esse último roteador de fato. Então nesse roteador a gente vai dar um
um configure terminal dentro dele também, e a mesma coisa. Então a gente vai entrar aqui IPv6, unicast routing, aí a gente vai dar o comando IPv6, router EGRP, o número do processo eu vou usar o mesmo, 90, vou criar um router ID para ele, vai ser o 6.6.6.6, dentro do router ID eu vou dar um no shutdown, para que ele não fique em shut. E agora em cada interface que possui endereçamento IPv6 eu vou ativar o EGRP. Então vamos voltar lá. Olhando aqui eu tenho 3 interfaces para poder configurar o EGRP. Então eu vou pegar essa primeira subinterface, que é a subinterface 30, IPv6, EGRP, número do processo, vou sair. Eu já sei que eu tenho a subinterface 40 também, então já vou entrar dentro dela. IPv6, EGRP, vou chamar o número do processo que é 90, vou sair e agora já posso ir para a última interface que é uma serial. Vamos conferir aqui, não é uma serial, mas é essa interface aqui. Então vou pegar essa interface aqui, vou entrar dentro dessa interface, IPv6, EGRP, também vou chamar o número do processo, também subir uma adjacência ali. Então vamos visualizar a configuração para ver se faltou alguma coisa. Então a gente criou o processo do EGRP, a gente atribuiu um router ID para ele, tiramos de shutdown e em cada interface que possui endereçamento IPv6 a gente ativou o EGRP. Então dessa forma a gente concluiu também a configuração desse roteador. Agora que a gente já concluiu a configuração de toda a topologia, então a gente já tem a configuração das VLANs, já tem a configuração das subinterfaces para fazer o roteamento entre as VLANs, a gente já fez a configuração desse anel de roteadores e os roteadores das pontas também já estão falando EGRP, a gente já consegue dar uma olhada na tabela de roteamento para ver se eles estão aprendendo as redes já no modo V6 dentro do EGRP. Então vamos vir aqui nesse roteador que foi o primeiro que a gente iniciou a configuração, router SPO. Então a gente vai dar o comando show IPv6 route e aqui a gente já consegue ver se ele está aprendendo redes via EGRP. Então esses desenhos que estão aparecendo aqui simboliza que essas redes aqui estão sendo aprendidas via EGRP e como a gente pode ver só endereçamento IPv6 até pelo comando que eu dei aqui. Então a gente consegue ver em outro roteador também, por exemplo esse roteador que está no meio do caminho, show IPv6 route, e a gente consegue olhar a tabela de roteamento dele também. E a gente vê também que ele tem várias redes aprendidas via EGRP. Então, com isso, o que a gente já consegue fazer? Ir para a conclusão do nosso laboratório, que é fazer o teste de conectividade, por exemplo, entre o PC de vendas, que está lá na outra localidade, conseguir pingar o PC da engenharia, que está lá na outra localidade. Então a gente vai vir aqui no PC de vendas, vamos clicar aqui no PC de vendas, e aqui no PC de vendas, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pingar, então alcançar o PC da engenharia. Então a gente vai dar um ping, e agora é FD 00 2.0 2.0 2. Eu vou colocar a rede que eu vou pingar primeiro, como é engenharia, então vai ser a rede 5. 2.2. Agora eu vou pôr o IP que está naquele PC que é o IP2. Então eu vou dar um ping e ele está respondendo o ping, então o teste de conectividade entre vendas e engenharia foi com sucesso. A gente já pode tentar pingar também a rede 4 que pertence à rede de projetos. Então eu vou tentar pingar a rede 4 que pertence à rede de projetos. O teste também foi com sucesso. Eu posso até estender o teste e pingar agora a diretoria, a rede da diretoria. Vou alterar aqui para ficar mais fácil. A rede da diretoria é a rede 2 e o endereçamento IP final dele vai ser o 2 também. Então ele também está respondendo. E para a gente concluir o teste, a gente pode fazer o último teste, que é pingar da engenharia, tentar pingar vendas também. Então a gente vai vir aqui no PC da engenharia. E daqui do PC da engenharia a gente vai tentar pingar o PC de vendas. Então a gente vai dar um ping para o IP FD 00 2.0 2.0 2. Aqui a gente vai colocar a rede, eu vou colocar a rede 1, que é a rede onde está o PC de vendas, 2.2. O IP que ele está utilizando, que é o final 2. Vou colocar aqui. O teste de conectividade também está funcionando, deu certo o teste de ping. E agora eu posso pingar a diretoria, que é o último teste para a gente concluir. Legal, também está pingando, o teste de conectividade também deu certo, o ping também foi com sucesso. Então com isso a gente conclui nosso laboratório de configuração do protocolo de roteamento EGRP V6 dentro do roteador Cisco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo.